Senhores, boa noite a todos. Cumprimentar os vereadores, de início aqui, mais uma vez agradecer a todos pela presença, cumprimentar a todos vocês da assistência, também todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Rainha das Quedas e nos assistem através da TV Câmara. Agradecer também a todos os funcionários da casa, sempre amparando os vereadores para que façam o seu melhor trabalho. Declaro assim aberta a primeira sessão ordinária do mês de julho de 2013.
Lembro aos senhores e às senhoras também, a toda a população de Abelardo Luz, que os atos aí a respeito das reuniões, os trabalhos dos vereadores aqui do município de Abelardo Luz podem ser acompanhados através do TV Câmara, nas sessões ao vivo. Posteriormente, as sessões são gravadas e ficam à disposição de toda a população. Pode ser acompanhado no site oficial, também através do Facebook, no www.câmarabelardoluz.sc.gov.br. Também pode ser acompanhada aos sábados no programa na Rádio Rainha das Quedas e também na Rádio Liberdade FM. Desta forma, uma ampla divulgação para que toda a população de Abelardo Luz possa, da melhor forma possível, o trabalho do Legislativo aqui no nosso município. Solicito ao secretário que faça a leitura de um versículo bíblico e convido a todos para que, se possível, fiquem em pé. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. 3:17. Amém. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Ninguém se manifestando, eu declaro aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Indicação número 36/2013, de autoria do vereador Armindo Andrés. Solicita ao Executivo que sejam construídas casas populares para as famílias de baixa renda que residem em local inadequado para moradia e para aquelas que pagam aluguel na comunidade Araçá, bem como seja construído nessa mesma comunidade uma praça de lazer. A presente indicação tem o objetivo de proporcionar moradia digna e melhor condição de vida àquelas famílias de baixa renda que trabalham para o seu próprio sustento, destacando ainda que a construção da praça tem o objetivo de proporcionar um local apropriado para atividades de lazer para as crianças, jovens e adultos daquela comunidade. Pela atenção que o presidente merecer, fico antecipadamente agradecido. Sala de sessão 1º de julho de 2013, Armindo Andrés, vereador, é autor. Da mesma forma, solicito ao secretário que proceda à leitura das demais mensagens recebidas pela Casa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Avelino Paulo Andretta, requerimento 696/2013 da Assembleia Legislativa do Estado, aprovando o requerimento do deputado Silvio Devec, parabenizando o município de Abelardo Luz pela comemoração política administrativa que número 678/2013 do deputado estadual Carlos Chiodini, parabenizando também o município pela emancipação política que vai ocorrer nesse mês de julho. Telegrama, Ministério da Educação, entidade beneficiada, Prefeitura Municipal de Abelardo Luz. Programa Mais Educação Fundamental, data de emissão 12/6/2013, valor R$ 38.568. Telegrama, Ministério da Educação, entidade beneficiada, APP Escola e Ensino Médio Paulo Freire. Programa PDD Qualidade, parcela 01, data de emissão 12/6/2013, valor R$ 1.237. Telegrama, Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Competência 5/2013, valor bruto R$ 20.000. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Saúde da Família. Competência 5/2013, valor R$ 67.735. Ministério da Saúde, Programa Pagamento de Saúde Bucal. Competência 5/2013, valor bruto R$ 15.255. Agradecemos ao secretário da Casa pela leitura das mensagens, requerimentos, enfim, todos os encaminhamentos dos ofícios aí para a Câmara de Vereadores aqui no município. Peço ao secretário de mesa se há vereadores inscritos para o pequeno expediente. Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. E não tendo nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente, eu consulto o secretário de mesa se há vereadores inscritos para o grande expediente e uso da tribuna. Armindo Andrés. Com a palavra o vereador Armindo Andrés por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Registro a presença dos funcionários públicos. Muito obrigado por estarem, mais uma vez, assistindo à sessão da Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, senhor Avelino Paulo Andretta, popular Neguinho, se assim me permite. Em seu nome, cumprimentar cada um dos senhores vereadores, vereadora Isabel. Cumprimentar aqui os funcionários da casa, assessor jurídico, disciplinário, e também cumprimentar os representantes dos funcionários públicos e o presidente do PDT, senhor Luiz Castilho, diretor do transporte da educação do nosso município.
Em seu nome, cumprimentar o Edivar, assessor da casa, Valdir, Ossá, e as senhoras, as senhoritas que aqui estão nesse plenário. E todos aqueles, neste momento, que estão acompanhando de perto nossos trabalhos, atentamente, através da Rádio Rainha das Quedas, TV Câmara. Isso é muito importante, senhor presidente, senhores vereadores, que cada um irá analisar os vereadores desse plenário. Mas quero aqui, senhor presidente, até lhe parabenizar pela sua forma deste mandato, de nós realizar uma sessão itinerante. Inclusive foi iniciado na segunda passada na comunidade da 25 de maio. Mas em nome desse poder, eu quero aqui agradecer aqueles nossos humildes trabalhadores, agricultores da mão calejada, pai de família, mãe, jovem, estudante que lá tiveram, liderança daquela comunidade, da forma que nos receberam com os braços abertos. Mais uma vez o meu obrigado aos senhores que estão nos ouvindo neste momento, porque nós vereadores estamos nesta casa para cumprir com as nossas leis, mas as leis, a defesa da nossa população, dos nossos humildes trabalhadores. Então me senti muito feliz, muito satisfeito. Nós dialogamos com eles antes da sessão, após da sessão, e foi reportado a forma que era o início dos nossos assentamentos. Digo do nosso, porque nós faz parte dele, vereador Bisola, vereador Neguinha, vereador Roberto, porque nós acompanhamos de passos a passos a história da forma que foi realizado hoje uma imensa agricultura instalada. Aquilo que eu sempre me reportei nesta casa e me reporto na rua sem medo de errar. Mais de 1.400 famílias, agricultores, trabalhadores, prestando seus trabalhos com postura, caráter e honestidade à defesa do nosso município. Meu muito obrigado a esta comunidade e toda a região do assentamento pela forma que nos receberam. Agradeço do fundo do meu coração. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu entrei com a indicação nesta casa, que é um sonho tanto esperado do nosso pai de família, humilde, trabalhadores, da comunidade do Araçá. Nós temos famílias que residem à beira do campo, em frente ao colégio, num banhado, e eu tenho a certeza que o nosso prefeito municipal irá olhar com carinho e até entrar em contato com os empresários que lá naquela comunidade tem, para um diálogo pacífico, que seja negociada uma área de terra, talvez passe por esta casa, e que seja construído umas casas populares para colocar aquela humilde família que lá tanto labuta, trabalha de dia a dia, para o sustento da sua própria casa. Satisfeito quando fatos disso vêm a acontecer. Porque não é para nós, vereador, que nós pedimos, mas sim pedimos ao pedido dessas pessoas que tanto nos pedem, e nosso dever, a nossa obrigação é defendê-los cada vez mais. E da mesma forma, também se há a possibilidade, através do nosso Poder Executivo Municipal, de construir uma praça, uma pracinha em frente à igreja ou ao lado do colégio, que também é tanto esperado. Conversei com muitas pessoas de idade, e lá tem também pessoas de idade que tem que ter sua área de lazer, seu momento de sentar num banco, conversar com o vizinho e até mesmo trocar ideia para ajudar a construir a história do nosso município. Isso que é muito importante. Mas antes de encerrar, senhor presidente, hoje não vou me prolongar muito, eu quero aqui dizer que nós tivemos a semana passada, juntamente com o presidente dessa casa, Avelino Paulo Andretta, vereador Antônio de Medeiros e o vereador Pedrinho, professor,
Nós fizemos uma visita na creche que leva o nome da minha memória da minha mãe, Pierina Andrés. Nós fizemos essa visita e tenho a certeza que o nosso prefeito municipal das Reis não está a par, mas aqui eu estou cobrando da própria empresa. Porque lá tem problemas naquelas calhas e está penetrando água nas lajes e caindo nos berçários desses inocentes que ficam o dia inteiro naqueles berços e as professoras em roda do pingo d'água. Então, eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, nós vereadores desta casa, que nós conversássemos com o nosso prefeito, nós conversamos sempre com ele, vamos conversar, para mandar um ofício a essa empresa que venha assumir com a sua responsabilidade. Porque o padrão desta creche não é para o estado de Santa Catarina. O padrão dessa creche é para o Nordeste, onde não chove, porque onde chove tem goteira. E aqui o nosso estado de Santa Catarina é um inverno ridículo, um inverno muito forte, chuva, garoa, vento, e tem aquele espaço do coberto aberto. Nós tivemos no momento de chuva, e a água cai no piso com vento e chuva e vai nas portas das salas de aula. Então nós temos que sim, senhor presidente, nós vereadores desta casa, mandar um ofício a essa empresa que realizou essa obra e que venha sim fazer o término dela, que não pode ter parede úmida, não pode ter goteira em roda dos inocentes que lá estão, que eles são filhos desta terra. E eu quero aqui no qual parabenizar a diretora, parabenizar as professoras da forma que nos receberam. Nós estivemos olhando sala por sala, estivemos olhando os banheiros e também estivemos visitando a cozinha. E bem no momento, na hora da merenda dos inocentes, que é até bonito de você ver, mais de 170 crianças que faz parte, que participa ali, uns inocentes, que é a esperança do dia de amanhã. Mas a gente ficará muito feliz quando será concluído. Até nós trocamos ideia com os nobres vereadores desta casa, com o presidente e até mesmo com a própria diretora. É fácil de selecionar o problema, nada é difícil. Aonde tem aquele céu aberto, vou dizer céu aberto porque tu enxerga o céu, pôr seja lá um janelão, um vidro, que tampe aquela chuva, daí não cai naquele piso, não dá onde é aquela enxurrada que vai para as portas e vai num tipo uma piscina que tem ali, e daí tranca o esgoto, é problema. A coisa quando é mal iniciada é mal terminada, sempre foi assim, não adianta. Todas as obras hoje, iniciou mal, termina mal, iniciou bem, ela vai terminar bem. Então a gente está aqui. E outra preocupação nossa, também, a diretora levou nós e olhemos, tem vários ar-condicionados guardados lá numa sala, só tem um instalado porque a empresa instalou onde era a sala de informática na época, certo, antes de terminar a obra. E nós pedimos com urgência, através do nosso engenheiro municipal, se há possibilidade de ir lá na creche, e que ele tem experiência nisso, mostrar o local certo e instalar esses ar-condicionados que está guardado na sala. Porque no inverno é até perigoso dar pontada pulmonia nessas crianças, pode ter certeza disso, que a umidade não dá outra saída. Não tem outra saída se não der uma pontada, que Deus o livre, né? Uma gripe muito forte e por própria umidade. E tendo esses ar bem controladinho, não precisa ligar também o calor certo, calor muito forte, uma temperatura máxima que seja suficiente. Eu sei que as professoras têm capacidade para isso, a diretora também tem, aí vai funcionar tudo normal. Mas eu espero em poucos dias que seja solucionado esse problema. É aquilo que eu falei nesta casa, eu não estou culpando o prefeito municipal, eu estou culpando quem iniciou a obra. E nós, como vereador desta casa, nós temos um fiscal do povo. E a nossa obrigação é fiscalizar, sim. E levar o conhecimento da nossa sociedade, que é certo, que é... Beleza, demos parabéns no ato. E o que não está bom, o nosso dever é cobrar. Então seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Meu muito obrigado
Agradecemos pelo pronunciamento do vereador Armindo Andrés e consultamos o secretário de mesa se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Antônio de Medeiros. Com a palavra o vereador Antônio de Medeiros por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade nessa noite. Quero dar meu boa noite ao senhor presidente dessa casa, aos demais vereadores, vereador Abel, que Deus abençoe cada um de nós. Também quero dar meu boa noite ao seu Luiz, que está nos visitando, diretor de transporte, presidente do PDT. Seja bem-vindo, Luiz Torrosa, nosso companheiro de batalha. O seu Valdir, que está aqui nos visitando. As demais pessoas aí que a gente não sabe o nome, sejam bem-vindos. Sempre tenho falado que essa casa é do povo, essa casa é nossa. As portas estarão abertas toda segunda-feira para vocês nos virem nos visitar. Também dar boa noite às pessoas que estão nos escutando através da rádio Rainha das Quedas, né, que eu sempre falo que é bem bem ouvida as nossas reuniões aqui nessa noite. E também através da TV Câmara, né, que dá uma boa noite a todas essas pessoas. Também, senhor presidente, quero lhe dar os parabéns pela sessão da segunda-feira passada, lá na 25. Os parabéns de verdade, não estou te puxando o saco, mas foi muito gostoso, né, foi muito bom, né, que outras aconteçam, né, pelo menos a gente vê as dificuldades do povo de perto, né, aquilo que é bom e aquilo que é ruim, a gente, né, corpo a corpo, né, que outras reuniões dessas venham a acontecer, né. Então eu sempre te falei, na época até foi ideia sua, né, não que eu fui contra, até achei assim alguns, pela época que era, mas hoje tem meu total apoio, né, nessas reuniões, nessas comunidades, foi muito bem aproveitoso. Também, Roque, sobre os buracos dos asfaltos, está muito péssimo, mas tivemos boa notícia hoje. Depois acho que o vereador Carlinhos vai explicar melhor, né? Foi ligado para alguém e parece que a partir de amanhã vão fazer esses tampa-buraco, porque está péssimo mesmo. Eu passo às vezes 2 vezes por dia aí nessas estradas aí. Se tu não tomar cuidado, quem diz outro bicho pega. Se tu estoura pneu, tu quebra o carro, né? Então, mas parece, se Deus quiser, essa semana, né, vai ser resolvido. Também quero falar sobre a visita da creche. Aqui também, mais uma vez, senhor presidente, te dar parabéns pela essa iniciativa, vereador em ação, né? A qual eu acho que é o papel do vereador fazer essas visitas, não fiscalizar, não ir lá só, que nem diz o outro, dar-lhe pau, mas dizer o que está bom e o que tá errado, né? Então, eu já falei, já dei entrevista, que as crianças, até a gente fica feliz de ver as crianças tão felizes, lá todas aquelas crianças, né, olham para a gente dando risada, são muito bem cuidados pelos professores, né, muito bem limpinho. Um lanche, que nem o vereador Pique falou, deu vontade até de participar junto, né, muito bem caprichado. Tivemos na cozinha, tivemos na despensa, está bem surtido, bem melhor que nós fomos lá uma outra vez, né, outra oportunidade, né, vereador Pique. Hoje está para dizer assim que nessa parte aí está 100%. Mas é que nem o vereador Vic falou, esse projeto dessa creche, nem eu sabia. Isso é um projeto que vem do Nordeste. Eu acho que é bem diferente do Nordeste com o nosso clima aqui, né? Então deixar aquela parte aberta, até nem eu culpo a firma, vereador Vic, porque o projeto foi daquele jeito, né? Mas hoje dá para fazer alguma coisa se quiser, sim. Dá para cobrir, porque nós vemos ali, já tinha parado de chover um pouco, as professoras enxugando água ainda nas salas, né? Goteira, poucas coisas, acho que é uma calha para estar trancada. Isso aí também é impossível, viu? Uma firma lá de fora
para vir fazer esse servicinho. Eu acho que isso aqui até cabe a serviço do município, né? Porque uma firma não vai vir lá de Brasília, não sei de onde lá, para arrumar uma calha. Então, eu acho que isso aqui, na verdade, é serviço do município. E também, coisa assim que a gente não aceita, senhor vereadores, é ter lá um monte de ar-condicionado nos quartos, nas peças, guardado, por falta de uma visita, segundo nós sabemos, uma visita do engenheiro. Né? Só para ele ir lá, indicar onde é que é para instalar, chamar o eletricista e instalar. Só tem uma sala com ar-condicionado, né? Por causa de uma visita, uma simples visita, diz, ó, dá para pôr aqui ou ali, né? Instalar aqueles ar-condicionados. Então está todos o ar-condicionado amontoado, né? Uma coisa fácil, está lá, então acho que pode, né, fazer esse trabalho. Uma coisa que não é, né, tão difícil de fazer essas coisas. Então acho que, né, o prefeito deve estar sabendo, né, deve pedir para o engenheiro fazer uma visita e instalar aqueles ar-condicionado. Agora vem o inverno, né, as crianças já estão no molhado e frio, né, um ar-condicionado ajudaria muito. Então acho que essa noite também quero dar os parabéns ao brasileiro que se espertaram, né, nessas manifestações, né. Não estou falando dos bagunceiros, estou falando dos caras que estão fazendo, né, certo. Não estou aqui dando parabéns a essas pessoas que vão lá quebrar loja, quebrar vidro, né. Estou falando dessas pessoas que fazem esses manifestos. Eu acho que está dando resultado. O Brasil acho que demorou, né, abrir o olho. Isso aqui não é só nas cidades grandes, aqui um dia tem que começar nos municípios também, né, para nós dizer que às vezes nós sabemos, mas não podemos falar, então podemos se manifestar, né. Então isso aí eu acho que o Brasil está de parabéns, acho que demorou fazer esses manifestos. Também parabéns à seleção brasileira, que nos deixou felizes ontem, né. Todo mundo estava com medo, mas, né, ganhamos fácil. Então seria isso, senhor presidente, senhor vereadores, ouvintes que estão nos escutando através da Rádio Rainha, né, meu boa noite, que Deus abençoe a todos. Agradecemos também pelo pronunciamento do vereador Antônio de Medeiros. Consultamos o secretário de mesa se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Carlos Senes Pinto. Com a palavra o vereador Carlos de Senes Pinto por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores da assistência, funcionários públicos da casa, da Assembleia, aqui da Câmara Municipal e da Prefeitura, ao nosso assessor jurídico que está presente também, e aos ouvintes da Rádio Rainha das Quedas, aos que estão assistindo aos vereadores pela TV Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também fazer uma homenagem à Câmara, né? Acho que é uma ideia boa, acho, da Câmara itinerante, porque, como eu já estava falando com o presidente, o povo gosta de ser ouvido, principalmente de seus representantes, né? Que somos nós, né? Então é importante, eu acho que essa sessão, também quero não me desculpar, mas justificar minha ausência na Câmara, naquele dia, lá na 25 de maio, não pude fazer presente porque tinha compromissos que chegou do Ministério do Trabalho, tinha algumas pendências para ser resolvida, a questão de frigorífico. Voltando na última sessão, que aqui nessa casa, não estou aqui para defender o deputado, nada, mas só corrigir, acho que o vereador Roberto, onde ele criticou o deputado Valdir Colato em relação ao ato lá na manifesto no direito de propriedade, em relação a quando ele criticou, segundo o Roberto, a Igreja Católica. Não, Roberto.
todos nós, inclusive o sindicato, todos os produtores, eles criticam o CIMI. E Vossa Senhoria falou que o CIMI não tem nada a ver com a igreja. O CIMI é um organismo vinculado à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, que em sua atuação missionária conferiu um novo sentido ao trabalho da Igreja Católica junto aos povos indígenas. Controlada pelo Dom Balduino, mestre em teologia, bispo emérito da cidade de Goiás, conselheiro permanente da Comissão Pastoral da Terra. Então, só para ficar ciente dessa obra, que nós não estamos criticando a igreja, nós estamos criticando o órgão que ela está defendendo, no sentido que eu acho que tinha que defender os agricultores, isso que nós estamos fazendo. Nós defendemos os agricultores e defendemos as causas indígenas também. Numa negociação, né, sem o conflito e chegar na melhor forma que tem. Inclusive, semana retrasada, a gente esteve presente lá em Mato Grosso, o Gilberto Carvalho, o secretário-geral da presidência, que estão já fazendo um projeto para indenizar os proprietários de terra do Mato Grosso e a nível do Brasil. Isso, o que os agricultores querem em relação à segurança do direito de propriedade, mas principalmente para chegar num fator, no caso de demarcação definitiva. Porque senão daqui a uns anos nós teremos um problema novamente. Então é isso que tem que ser discutido também. Na verdade, é um conjunto de ações que tem que ser feito para que resolva esse problema. E o que o pessoal sempre criticou o CIMI? Porque o CIMI nunca defendeu os agricultores. Então isso que que o deputado deve ter falado. Então só colocar em relação ao que nós defendemos. Não é dizer que não pertence ao grupo da igreja, que não é a igreja que defende. É a mesma coisa dizer que nós não somos vereadores, não defendemos o povo, então tem ligação errada. Sim. Também quero colocar aqui que o vereador Silvani já iniciou aqui. Eu acho que o Roque foi um dos caras que reclamou, né? Eu estava conversando com o Pedrinho. Eu e o Pedrinho, nós temos uma luta árdua, né, com o governo do estado e o nosso secretário da infraestrutura, lá o Cobalcini, que nós não queremos só a operação tapa-buraco daqui da Abelardo até Rincão, nós queremos que tem que ter a recuperação desse asfalto. Porque nós estamos ligando pela recuperação, um acesso digno ali no frigorífico Aurora, ali que tem que ter aquele acesso, que quem teve essa semana de chuva lá virou um barral, virou uma lama lá que era incrível o negócio. Então nós estamos discutindo, eu tenho cobrado bastante os nossos deputados lá em Florianópolis, e está para sair essa semana algumas reuniões lá que vai participar até o frigorífico aqui, nós queremos convidar o prefeito, depois talvez vai sair um convênio com o município para tentar resolver esse problema. Mas de imediato agora, conversando com o Pedrinho, nós conversamos bastante com o Antônio Jamian, que é um dos engenheiros aqui da região. Ele confirmou hoje, o Pedrinho também, que a partir da manhã está fazendo uma operação buraco, porque senão nós já estamos falando, quem vai trancar o asfalto vai ser nós, mano. Vai ser, eu acho que nós, a população, chegar lá, vamos trancar o asfalto. Porque aquilo é um absurdo, aquele que está aqueles buracos. Nós que moramos aqui em Bela Luz, você cai no buraco, imagina as pessoas de noite de outras cidades, hein? Imagine. Aquilo ali é um absurdo, aquilo ali tinha que trancar o asfalto, não deixar passar ninguém mesmo. Eu acho que, eu falei, nós estamos seriamente, essa semana tem que ter amanhã a operação, essa semana tem que ter uma operação aí para resolver, tapar esses buracos e depois ter um projeto de recuperação do asfalto até que, segundo, né, Pedrinho, eu acho que naquele dia lá no Bom Jesus, se não me engano, era até no Rincão, de repente o projeto ficou só até Abelardo, que eu não entendi essa. Sim, sim. Essa primeira licitação contemplava de Bom Jesus até Abelardo Luz. Há uma nova licitação para o término, então, desta rodovia 155, né? É lógico que também, como aqui foi comentado pela vereadora Bel, 3 milhões de reais para a recuperação dessa estrada é uma verba irrisória, né? Mas vamos torcer que isso ocorra com
brevidade, né? Eu acho que eles deveriam ter iniciado por Rincão Torcido, Abelardo Luz, porque era a parte mais prejudicada, né, desse asfalto, né? Mas em conversa hoje por telefone com o diretor do DEINFRA de Chapecó, nos garantiu que amanhã inicia esse tapa-buraco. A gente quer acreditar que isso aconteça, né? Porque até então não podemos acreditar muito nos compromissos dos homens públicos, mas esperamos que isso se concretize. Obrigado pela parte. Então, só colocar que nós vereadores, né, isso é a função nossa de vereador, né, quando, achar alternativa, nós temos que ir atrás, principalmente nesse momento que o Brasil hoje está, né, fazendo manifesto no Brasil inteiro, acordando não só a população, mas acordando os políticos, que estavam tudo parado, começaram a votar agora, coisa que estava engavetada lá. Então tinha coisa lá que estava engavetada há 2 anos, os caras votaram em um dia. A presidenta Dilma fez reunião, acho que a semana inteira. Semana inteira deve ter feito reunião. Agora achando saída para tudo. Então não tem que ser assim. Eu acho que a população chegou, não foi tem muito na internet, os 20 centavos. Não é os 20 centavos. Os 20 centavos está a questão o pessoal que não é preso, que esse colarinho branco. A questão da impunidade, né? Da corrupção. O caso da Petrobras também, nós temos um caso sério da Petrobras, que tem que diz que está na falência. Já está o Ministério Público investigando a Petrobras, que é o dinheiro das escolas, para a educação, de repente não vão ter dinheiro para nada, do jeito que está indo. Então tem que ter as coisas mais sérias. O Brasil é um país muito rico, tem pessoas boas dentro de todos os partidos, mas infelizmente tem muitas pessoas que só estão no governo, tanto do estadual, federal, aí só para fazer coisa ilícita. Então eu acho que a população acordou, eu acho que vai ser feita uma manifestação agora de tudo. Também quero parabenizar os agricultores, né? Pela primeira vez teve manifestação dos agricultores aqui na cidade. Eu acho que até, presidente, eu acho que nós aqui como vereador, nós temos que se reunir mais aqui, tentar chegar com o prefeito. Eu vi agricultores reunidos ali, ó, no vez de estar lá cuidando das suas vacas de leite, lá, né, o D'Ambroso, lá, o Piazão, lá o André, até viu o André. Piá lá que tem uma produção excelente, um dos melhores produtores da região dos assentamentos, aqui com a mulher dele gritando que está sem estrada. Não tem, né, para a escola, para tirar a produção. Então nós temos que começar, eu vejo os vereadores que moram nos assentamentos, no caso do Brizola, do Andretta. Imagine vocês que estão lá no assentamento. Então nós temos que conversar, né, o seu Tílio, chamar o prefeito, o secretário de obra, acho, para uma reunião e ver o que nós podemos. Se nós tivermos, nós somos aqui o senador Raimundo Colombo distribuiu um monte de dinheiro, parece que tem um dinheiro agora para vir para os municípios. Então, pegar esse dinheiro, fazer um convênio e vamos recuperar as estradas, achar as prioridades do município. Eu acho que uma das prioridades do município, a nível do município e estado, é a estrada, né? E a questão do INCA também, envolver o INCA, né? O INCA também, porque como é assentamento, né? E fora as regiões dos assentamentos, mas outras estradas. Eu acho que chegou, porque nós vemos os agricultores fazendo manifesto, eu nunca tinha visto falar, via manifesto do Banco do Brasil, de pagamento, endividamento, mas nunca vi de estrada. O agricultor fez um manifesto aí na rua. Também, senhor presidente, em relação me interessei por algumas coisas em relação a essa semana aí, conversando com alguns médicos, questão dessa contratação dos médicos aí, que agora a presidenta Dilma quer trazer os médicos na realidade é fora do Brasil, mas é de Cuba, os médicos, né? Acho que nós tivemos, quem lembra aqui, nós tivemos um médico cubano que é Abelardo Luz. Tinha pessoas que não queriam ser atendidas, eu trabalhava na época, acho que era vereador, me lembro que tinha muitas pessoas que reclamavam que não queriam ser atendido pelo médico cubano. Agora, tu já imaginou com o CRM, todas essas classes contra os médicos? Eu acho que é muito complicado esse negócio. Porque 50% da consulta no setor público é a confiança no médico. 50%, né, Bel? Você já trabalhou. Tem pessoas que querem só falar com o médico. Agora já imaginou, não, você vai ser atendido por um médico cubano. O cara já, né,
Cria esse aspecto, mesmo que o cara pode ser um cara muito bom, né? Mas só que cria esse negócio negativo, que a imprensa gerou, a própria CRM hoje não aceita o CRM. Então, eu acho que, no início do ano aqui, eu vi alguns municípios pequenos que sempre tiveram problema sério de médico. Aí uns prefeitos começaram, juntamente com os vereadores, criaram uma lei de incentivo a estudante do município, estudante de baixa renda, a fazer medicina, passar na faculdade, dar todo o auxílio, tanto na moradia, alimentação e estudo. Pagar tudo, o município paga tudo, com compromisso desse aluno, depois de formado, vir trabalhar no município com salário subsidiado também. O que acontece? Esses municípios que já estão, tem um município gaúcho que já está na segunda, já tem 2 médicos fazendo rodízio já. É uma ideia boa, de repente, porque tu pega uma menina, tem várias estudantes aí dos assentamentos, tem menina aí que trabalha até no frigorífico, a menina passou na prova do Enem aí, faz psicologia em Xanxerê, ganhou de muita gente aqui, né, de Abelardo, aqui está 100% de bolsa. Só que para ela se sustentar, ela tem que trabalhar, ela quase não dorme. Então, se pegasse essas pessoas, conseguisse que uma pessoa dessa passasse numa faculdade, ela não teria só bolsa de estudo para fazer a faculdade de medicina. Ela teria também o pagamento de uma bolsa integral da alimentação e estadia. Então, eu acho que uma ideia pode ser estudada, eu acho. Por quê? Porque essas coisas de médico não se resolvem dessa forma. Falando com os médicos. O que falta no Brasil, o investimento da saúde, é chegar na saúde. Falta o médico lá, pode colocar 40 médicos. Aí se os médicos não conseguirem pegar e ter exame para ser feito. Nós aqui, o Abelardo, que é um município que a saúde já é boa aqui, a saúde não é ruim. Abelardo é um dos municípios que tem uma saúde boa, podia ser melhor, podia. Mas, quando abre... para concluir, vereador. Tá. Mais 2 minutos, só. 1 minuto, senhor presidente. Mas quando abre, conversando com o pessoal da saúde, quando abre exame, no mesmo dia acaba as cotas de exame. Isso é Abelardo. Agora imagine São Paulo, Rio de Janeiro. Então quer dizer que é muito maior a discussão. Não é o problema de 6 mil médicos, nós temos que discutir outras coisas. Temos que, a questão de exame, laboratório, tem vários fatores para ser discutido. Então não vai se resolver com um médico trazer meia dúzia de médicos aí, de Cuba, de outro. Nós temos que começar a formar nossas ideias aqui, melhorar o sistema de saúde, tipo assim, o dinheiro da saúde chegar nos postos de saúde, chegar lá no posto de saúde, tiver que comprar 100 mil de remédio, vai ser comprado 100 mil de remédio. Se a cota é de 200 mil de exame, vai ser cota de 200 mil. Não como é hoje, que todo mundo sabe que é bem complicada essa história. Então, tá, senhor presidente, era isso. Muito obrigado, senhor vereador. Agradecemos pela compreensão do vereador e consultamos o secretário se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Otílio da Câmara, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Registramos a presença das nossas companheiras aí da Coptras, que é a Fernanda, assistência social, também a Mariana, engenheira ambiental. Assistindo os trabalhos dos vereadores, muito obrigado por suas presenças. Com a palavra, o vereador Otílio da Câmara. Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui cumprimentar o presidente da casa, Avelino Paulo Andretta, cumprimentar todos os novos vereadores, os colegas, vereadora Bel, cumprimentar os presentes, dizer que sempre é um prazer, é uma satisfação para nós ver alguém assistindo nossos trabalhos. Quero aqui cumprimentar todos os ouvintes, famílias de Abelardo Luz, especialmente os meus amigos, meus compadres e meus eleitores. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço e um alô para o meu amigo e meus eleitores e minha eleitora, Maria Estela, que reside na São Sebastião, e seu esposo, seu Loi Camargo, estiveram inclusive na minha casa hoje, almoçaram comigo, então quero aqui transmitir o meu abraço, a minha saudação a ele e aos familiares.
Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar eu quero aqui parabenizar as famílias que representam a 25 de maio por ter recebido esse poder naquele dia da sessão que tivemos lá. Foi famílias. Então, aqui meus cumprimentos ao presidente pela iniciativa, e é importante a integração desse poder dos seus vereadores com as comunidades e com as famílias que representam essas comunidades. Quero aqui também, iniciando a minha fala, quero comunicar às famílias que representam São Sebastião, a Maria Estela, mais uma vez repetir o nome dela, seu esposo, de que estive conversando com o prefeito municipal, estive conversando com o nosso diretor de obras, seu Zeca, e levei ao conhecimento ao pedido e à reivindicação que eles fizeram para esse vereador. Levei o conhecimento, como disse, e amanhã já está se deslocando uma máquina para lá, uma reta escavadeira, para começar os trabalhos. Então os trabalhos vão ser iniciados, é claro, vamos torcer que não chova, né? Então vai começar os trabalhos ali, fazer aqueles, com a reta escavadeira, fazer aqueles valos, aquelas esgoto que é preciso, e após as máquinas vão para lá para arrumar esse trajeto São Sebastião, onde vai sair desse trajeto que liga Abelardo Luz e Ouro Verde. Então esse pessoal pode ficar tranquilo de que essa comunidade, essas famílias vão atender, e eu como vereador, e sempre tenho dito nesta casa que a minha terra natal é Coxilha Rica e Três Linhas. Então a gente sempre estará ao lado dessas famílias, defendendo e reivindicando o melhor para eles. Quero aqui também parabenizar essas famílias que tiveram hoje reunido com o prefeito municipal, e com o seu diretor de obras, o senhor Zeca, que representa essa direção, onde tiveram reunidos e fazendo as suas reivindicações. Eu sempre tenho dito nessa tribuna de que essa é a forma de se conseguir mais, em formas de comissão. As famílias se reúnem, vão ali, conversam com o prefeito, levam o reconhecimento, as necessidades que eles estão passando nas suas comunidades. Assim pode ser resolvido muito mais fácil. Eu respeito qualquer manifesto, mas eu sou contra manifesto. Sou contra por ser que todo manifesto vem de encontro à própria administração pública, estadual ou federal. Ela nunca é bem aceita. É claro, é uma forma de reivindicar, é uma coisa nobre, importante, que toda pessoa, toda entidade, constituída ou não constituída, ou constituir forma de comissão, fazer suas reivindicações pacíficas é importante. Mas eu entendo assim, de que todo manifesto público, ele vem inclusive, talvez, a não denegrir a administração, mas ela vem forçar uma administração. Claro que tem os seus conteúdos importantes, que vem de encontro à sociedade, mas todas as administrações estão atentas. Esse manifesto público, que eu nem sei, e muitas pessoas nem sabem o que está acontecendo, a gente tem acompanhado por a televisão, que mais da metade, principalmente da juventude, a qual eu respeito com carinho, elas nem sabem o que elas estão fazendo lá. Então eu entendo assim, que todo manifesto, ele vem forçar uma situação. E administrar um país, administrar um estado e administrar um município é só para quem chega lá. Então essa tribuna, eu sempre tenho dito, aqui ela resolve muita coisa facinha, mas na verdade no dia a dia ela é bem complicada. Mas eu não tiro o direito de ninguém.
Eu acho que todo mundo é livre, pode fazer o seu manifesto. Agora, eu particularmente não participo e sou contra. Respeito, repito, mas eu sou contra. Então eu entendo assim, que formas de se conseguir alguma coisa a mais, para bem de qualquer um, de uma comunidade ou de uma diretoria, em formas de comissões. Comissões, pessoas vão lá, indicam, conversam. Problemas. Fora disso, não existe outra forma, né? Não existe, porque a gente tem um certo conhecimento, a gente é pela 9ª vez que a gente participa, é pela 9ª administração que a gente faz parte, é pela 9ª vez que a gente faz parte desse poder, então a gente sabe como é difícil, mas é um direito de todos. E todos os prefeitos querem fazer mais e mais e mais, mas nem sempre eles conseguem fazer tudo. E eu acredito de que essa administração vai procurar fazer aquilo que foi prometido, dentro do possível, é claro. Eu vejo muitas reivindicações das pessoas, principalmente que nem agora, o pessoal que querem estrada, querem as suas entradas, vão ser atendidos, mas tudo dentro da possibilidade. Outra coisa, também temos que rezar e pedir que Deus também não mande muita chuva. Agora quase choveu quase 30 dias, quer dizer que é impossível, não tem como atender todo mundo, não tem como fazer. O que foi feito, já muita coisa foi estragada. Mas as coisas são assim e vão continuar assim. Então, com essas palavras aqui, eu encerro a minha fala e me coloco ao lado das comunidades, naquilo que for necessário e que for preciso. Também os agradecimentos ao vereador Otílio da Câmara, pelo seu pronunciamento e pela sua compreensão também aqui nesse plenário. Consultamos os secretários e chamais vereadores inscritos para o grande expediente. Avelino Paulo Andretta. Eu passo a presidência ao vice-presidente desta casa, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite, senhor presidente, nossos amigos da assistência, também todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Rainha das Quedas e também através do TV Câmara. Assessoria de imprensa, assessoria jurídica, funcionários da casa, senhores vereadores, senhor presidente, também deixar o registro de que há poucos instantes, em conversa com companheiros, amigos de Brasília, pelo menos um deputado nesse momento está nos assistindo e acompanhando os trabalhos aqui no município de Abelardo Luz. Um abraço para o nosso companheiro. Não vou citar o nome aqui também para não cometer injustiça de deixar demais companheiros que estão nos assistindo pelo TV Câmara. O nosso abraço, muito obrigado por estarem nos acompanhando os trabalhos do Legislativo aqui no nosso município. Senhor presidente, rapidamente, dar uma passada aqui em diversos assuntos, ao qual os senhores vereadores já se manifestaram, e também deixar aqui, trazer o abraço de todos os companheiros lá da nossa comunidade, lá da região da 25 de Maio, agradecendo a presença de todos os senhores vereadores, o empenho, as cobranças, o debate feito naquela sessão itinerante e a certeza de que todos os senhores, senhora vereadora, vão estar se esforçando para, de fato, cumprir com aquilo que foi falado em tribuna, comentado, cobrar junto ao Poder Executivo e a demais órgãos competentes, para que todos aqueles problemas, todas aquelas situações difíceis em que aquelas famílias estão passando sejam resolvidos. Mas também aqui trazer o abraço de todos os companheiros e companheiras daquela região. Sessão itinerante acontece no final de cada mês até o final do ano em uma comunidade diferente, em um bairro diferente aqui do nosso município. Mais uma vez estender o convite para que toda a população participe na sua comunidade, no seu bairro, manifestando-se dentro daquilo que é possível numa sessão, mas principalmente junto ao seu representante legítimo, que é o vereador aos quais aqui estão eleitos, né, para essa legislatura. Sobre a situação das estradas, de fato,
bastante complicado, tivemos alguns ocorridos, alguns acidentes, inclusive com veículos públicos, mas que de fato também tivemos hoje boas respostas dos secretários, e quero aqui também parabenizar o vereador licenciado dessa casa, secretário de Fazenda, vereador Joel Tomasi, pelo seu esforço, e aqui tem que ser reconhecido, nos colocando a respeito do encaminhamento de algumas máquinas, hoje já, vereador Otílio, para a região de assentamento, cumprindo com o projeto que puxamos, iniciamos, na época em que fomos secretário, e aí também, vereador Roberto, um árduo defensor deste programa do Portão ao Galpão. Então, deixar aqui o registro, também parabenizar o secretário, o governo municipal, pelo esforço também está resolvendo, né? Parabenizar mais uma vez, senhor presidente, aos nossos alunos, as meninas e a gurizada lá da escola Semente da Conquista, escola de ensino médio lá do assentamento 25 de maio. Mais uma vez, os piá e as meninas foram campeões aí, foram campeão aqui no município, foram representar em Xixerê, um campeão do outra equipe aí, vice-campeã, estarão representando Abelardo Luz na fase oeste, que será em descanso, se eu não me engano, né? Se não estou enganado. Deixar aqui o abraço também para aquela gurizada que, mesmo os dois times jogando com o de camisa, enfim, mas que se deslocam lá do assentamento e vão até Xanxerê, até Descanso, até Ponte Serrada, representar o município de Abelardo Luz, representar todos os jovens desse município que gostam do esporte. Mais uma vez, parabenizar aqui, deixar registrado nesta casa. Senhor presidente, também gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito das manifestações, e aí também expressar a minha alegria, a minha felicidade, por conta de que há 28 anos acompanho processos de mobilização sociais aqui nesse município, no estado de Santa Catarina e também no Brasil. Gostaria de corrigir aqui o vereador Carlinhos também, e se assim me permite, vereador, por conta de que não foi a primeira manifestação que agricultores fizeram nesse município. Há 28 anos nos mobilizamos por saúde, por educação, por estrada, por assistência, enfim, todas essas questões em que o povo está se levantando e que o Partido dos Trabalhadores, bem como essa bancada, se manifesta favorável. Somos a favor da manifestação social e é preferível as vaias da democracia do que os aplausos da ditadura. Usar aqui mais uma vez a fala da nossa presidenta, que com muita firmeza tem dado respostas à sociedade e, de fato, fazendo o Congresso se mexer e votar questões de extrema importância para o nosso país e para a nossa população. Deixar esse registro também, e acredito que os vereadores, os agricultores, bem como toda a sociedade, deve se manifestar. Infelizmente, algumas declarações nos Facebook da vida, né, que eu acho que é um importante veículo de comunicação e para a sociedade se articular, se comunicar como um todo, não há, é inegável isso, né? Mas infelizmente ainda pegando algumas declarações de algumas pessoas que, assim, de início não sabem o que falam, né? Falando de indígenas, de agricultores, do pessoal do MST, infelizmente tive o desprazer de pegar pessoas que deveriam se recolher as suas insignificâncias, porque dar uma declaração daquela ali para pessoas com certo grau de estudo, com certo esclarecimento, não é admissível. São pessoas, o senhor Otílio usaria aqui o termo de baixo escalão, né, senhor Otílio? Que não deveriam, se fosse para se manifestar daquela forma que se manifestavam, fariam bem para a sociedade, ficando calado em suas casas e não se manifestando ao contrário do povo, ao contrário das mobilizações dos agricultores, dos indígenas, do pessoal do MST, de todos os movimentos sociais que se manifestam ao longo de sua história, buscando seus direitos, buscando melhoria de vida para a sua população. Tenho certeza que um governo da presidenta Dilma, bem como todos os governos populares desse país, vão dar respostas a essa mobilização, a esta
situação que vem ocorrendo no nosso país, e eu acredito que cada vez mais o povo deva cobrar os seus direitos. Falar também, senhor presidente, nos últimos minutos aqui, até para finalizar, de que essa questão, e aqui o vereador Carlinhos também levantou o debate a respeito dos médicos cubanos, enfim, essa ação que todos vocês estão acompanhando através dos veículos de comunicação, diferentes veículos de comunicação, e a Rede Globo, como mais umas 2 ou 3 aí, de fato vai se manifestar contra sempre, e isso não é estranho para nós, né? Eu acho que aí não está a questão de médicos estrangeiros, está a questão de que são médicos de Cuba. Esse é o grande tchan do debate, né? Talvez se fosse médicos alemães, e aqui o meu abraço aos alemães, aos poloneses e a todas essas etnias, se fosse médicos alemães, mesmo que fosse parente do Hitler, ia ser bem aceito na nossa sociedade. Mas como é cubano, aí há manifestações contrárias. Médicos que, acima de tudo, vão fazer um tratamento, um cuidado com a saúde preventiva, vão olhar o ser humano e assim por diante, como os senhores já acompanharam em outras oportunidades. Então fica aqui a minha manifestação pública em defesa desses profissionais, e é um ato que Cuba deveria ser parabenizado, exportar conhecimento, mandar pessoas para ajudar a cuidar da saúde de outros povos em diferentes lugares do mundo. Não é para qualquer país, não é para qualquer norte-americano. E hoje, a sociedade brasileira pode ter certeza, se precisar tratar com químico, vai tratar, mas terá uma saúde, sem dúvida, se médicos cubanos vierem para esse país e ajudar a fazer uma saúde preventiva, uma saúde que olhe não somente a doença do ser humano, mas olhe o ser humano num contexto geral, como um todo na sociedade. Nesse sentido, dizer de que possivelmente esses profissionais não terão nenhum acerto e nenhum rabo preso, nem com a Bayer, nem com a Monsanto, nem com essa ou com aquela empresa que fabrica os agrotóxicos, fabrica os venenos e depois produz o remédio no interesse econômico único e exclusivamente. Quero aqui deixar a minha manifestação de apoio também aos médicos, aos profissionais de diferentes países do mundo. Eu acho que um país, seja qual ele for no mundo inteiro, que tiver essa grandeza de levar profissionais, como o Brasil já fez com outros países, em outras áreas, não na área da medicina, eu acho que é grandeza de um país e deve ser reconhecido em qualquer lugar desse mundo. Deixar a minha manifestação, senhor presidente, nesse sentido também. Não vai fazer o milagre, mas acredito que vai resolver, vai ajudar a resolver vários problemas, várias questões na saúde pública aqui no nosso país. Deixar também, obviamente, o reconhecimento a todos os nossos profissionais da área, médicos, enfermeiras, enfim, todo o povo que ajuda na saúde para, de fato, cuidar das outras pessoas, cuidar dos entes que estão ali precisando. A gente sabe que no momento de doença, com certeza é o pior momento da vida de um ser humano. Carinhosamente de todos os seus pacientes e dão a melhor atenção possível. Dessa forma, senhor presidente, encerro, deixando aqui os meus agradecimentos mais uma vez a toda a nossa população, a todos vocês que acompanham de forma crítica e se manifestando, olhando principalmente o trabalho do seu vereador aqui no município, aqui na nossa cidade. Um grande abraço a todos. Nós ouvirmos a palavra do presidente, a qual nós agradecemos. Eu devolvo a presidência ao titular da casa. Eu recebo a presidência, vereador Otílio da Câmara, e consulto o secretário se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Roberto. Com a palavra o vereador Roberto De Biasi, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Registro a presença da assessoria de imprensa, do governo municipal, da prefeitura municipal, nosso amigo Sebastião Ferrarim. Com a palavra, Roberto De Biasi. Gostaria de cumprimentar
a vossa presidência, o nosso amigo Neguinho Andretta, cumprimentar a todos os nobres vereadores dessa casa, a nossa querida vereadora Bel, que está sempre presente também conosco, representando a ala das mulheres. E também gostaria de cumprimentar o nosso assessor jurídico, nosso amigo Maragata, o Ferrarim, o Márcio, que se faz presente, o Edivar, enfim, todos que estão presentes na sessão aqui nesta casa. Gostaria, sem dúvida nenhuma, cumprimentar todos os ouvintes das rádios que nos escutam. No dia a dia a gente fica sabendo e a gente se impressiona da quantidade de pessoas que escutam os nossos trabalhos aqui nessa casa, e também, sem dúvida nenhuma, os internautas, pessoas que assistem nós através da TV Câmara. Gostaria de falar, inicialmente, começar falando da sessão itinerante, que nós tivemos o grande privilégio de ser na nossa comunidade da 25 de maio, né, Alzumir e o Neguinho, lá na 25 de maio, onde que aconteceu a sessão itinerante. E digo o seguinte, presidente, que lá, na verdade, foi um assentamento que há 28 anos atrás, praticamente nós chegamos àquelas terras e se fixamos lá, com famílias sem terra que iam buscar na terra, sem dúvida nenhuma, todo um processo de vida. E para nós chegar ao momento de termos uma sessão itinerante lá no assentamento, dentro de um salão comunitário, com luz, com água, mesmo que seja uma reivindicação de melhoria também naquela comunidade, com escola, com estrada, com cooperativas lá no próprio assentamento, com habitação, enfim, com várias infraestruturas sociais e principalmente com a terra. Eu queria dizer o seguinte: houve muitas e muitas mobilizações, seu Tílio. Por mais que o senhor se colocou aqui contrário ao processo de mobilização, mas muitas vezes como que os pobres acabam descobrindo um jeito de reivindicar os seus direitos. E nesse processo de mobilização é que foi se construindo com intencionalidade, sem dúvida nenhuma, de dividir um pouco do que era demais para alguns, para praticamente 5, 6 famílias que habitavam naquela região. Hoje são 1.473 famílias assentadas. E aí é o seguinte, e eu quero dizer o seguinte, que essas famílias assentadas, elas também se consideram agricultores. Então eu quero dizer mais uma vez, assim, reforçando o que o Neguinho falou, a Abelardo Luz não viu pela primeira vez nesse momento, semana passada, alguns agricultores se mobilizando. Naquela época, em 1985, aquelas famílias já eram agricultores porque buscavam na terra o seu sustento. E acreditavam que a agricultura era uma forma de sobrevivência, sem dúvida nenhuma, para eles e para a sua família. Então, assim, ó, meu amigo, meu companheiro Carlinho, eu acho que muitas vezes os assentados, tem muitas pessoas que seguem um pouco do que você interpreta num pensamento que não é seu. Nós temos que começar a olhar os assentamentos como agricultores, como pessoas que produzem. Então não foi 1, 2, 3 pessoas que estavam aqui como agricultores. Aquelas pessoas não vinham só simplesmente para reivindicar, na época, financiamento na porta do Banco do Brasil. Essas pessoas vinham para frente da prefeitura reivindicar estrada. Estrada, educação, saúde, enfim, muitas e outras coisas. Então aquilo ali não é surpresa para nenhum processo de entender o que é um processo democrático que aconteceu tanto lá na sessão itinerante como acontece em outras questões. E quero dizer o seguinte, que lá na 25 de maio, naquele momento, para muitas pessoas que interpretam a política como sendo, quando vai para uma comunidade e ouve a comunidade fazer críticas em relação ao seu próprio, muitas vezes ao seu próprio governo que votou, acha que agora o governo está lascado porque politicamente a comunidade fez a exigência. Gente, o governo de qualquer instituição pública, ela não é nossa, seu Tílio. Ela não é nossa. A instituição pública é do povo. Quem tem que dizer como é que tem que se agir,
Quem governa, quem está ali pelos 4 anos, quem tem que dizer é o povo. É por isso que o Partido dos Trabalhadores tem algumas questões que levam em consideração, como exemplo, o orçamento participativo que eu tive a grande oportunidade de coordenar nos últimos 4 anos passados aqui em Abelardo Luz. E ali, seu Otílio, a gente via muitas e muitas reivindicações que foram feitas lá naquela reunião da 25 de maio, como saúde. O que foi exigido na saúde lá não era mais as reivindicações há 4 anos atrás, porque há 4 anos atrás o governo municipal teve que ir lá e fazer um posto de saúde que não existia, que não teve outros prefeitos que fizessem ou que fizeram de má qualidade. Lá, eles reivindicavam 4 anos atrás um posto de saúde. Depois do posto de saúde, lá a Malu, que hoje quero aqui ressaltar, hoje está lá, neguinho, a ambulância. Agora, a necessidade lá do pessoal não é mais o posto de saúde, não é a ambulância. Eles querem ter outras reivindicações. E nós temos que interpretar o seguinte, que o povo está certo. Que o povo está certo porque o povo descobre as suas necessidades. E o poder público tem que estar a favor do povo. Não é que o que nós estamos fazendo lá, algum político está fazendo um sentido de dar simplesmente migalha para o povo. Não, tem que interpretar. E isso tem que acontecer em todos os setores da comunidade, no modo geral, do país. Então, sem dúvida nenhuma, quando o Luiz Abate colocava, o seu Luiz Abate e o senhor Nildo, que nós tínhamos que melhorar a qualidade de água, que nós temos que melhorar a qualidade da estrada, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nós não trafegávamos nas estradas gerais. Hoje, seu Otílio, choveu 15 dias. 15 dias. Teve alguns problemas nas estradas gerais. Mas antigamente, meus amigos, Alzo, o Neguinho, nós morávamos lá e muitos de vocês, seu Otílio, iam visitar os assentamentos e viam que não entrava nem nas estradas gerais. E hoje, para vocês terem uma noção, trafegam ônibus que vêm lá da Santa Rosa 2, vêm o quê? Trabalhar aqui na Aurora. Teve algum grande problema de estrada? Não teve. Mas agora nós estamos dizendo que isso não tem que melhorar? Não. Nós temos que dizer o seguinte, prefeito Dilmar, secretário Zeca, secretário de Planejamento, secretário de Administração, nós temos que ter um olhar vinculado para o quê? Para o povo, porque para o povo é que tem que ser feita as grandes ações de qualquer administração. E é por isso que, sem dúvida nenhuma, eu acredito muito no governo da Dilma. Porque se nós for tentar resgatar algo há 10 anos atrás, nós se ouvia discutir educação do jeito que nós temos ouvindo discutir hoje. Para vocês terem uma noção, foram criadas muitas e muitas universidades federais, que era uma grande bandeira. Quem é que um dia sonhava que em Chapecó ia ter uma universidade federal? Quem é que um dia sonhava que nós ia poder ter um instituto federal aqui atuando aqui em Abelardo Luz, com possibilidade, Alzumiro, de nós levar lá para dentro dos assentamentos, para os nossos filhos assentados e outras pessoas de fora ir lá estudar lá nos assentamentos? Quando é que nós sonhávamos que a partir do ano que vem, vai abrir 80 vagas de medicina em Chapecó? Questão essa, Carlinho, que você levanta, e sem dúvida nenhuma, com grande preocupação, que isso está acontecendo aqui já em Chapecó. Quem é que sonhava com as infraestrutura urbana que está acontecendo nesse país, que tem que acontecer com mais rapidez, sem dúvida nenhuma? Hoje sobra dinheiro para investimento na infraestrutura urbana. Nós temos um grande problema, que é a incapacidade de gerenciar esses investimentos, tanto pelos governos estaduais e muitas vezes pelos governos municipais, e acaba voltando para o governo federal. Antigamente nós ouvíamos o quê? A dívida externa, o pagamento sobre o FMI. Nós ouvíamos o Brasil afundado em dívidas. Isso nós ouvimos pelo rádio. E nós ouvíamos muita gente indo para as mobilizações dizendo o seguinte, que não foi agora que o povo acordou.
Vamos ter respeito com as lutas de classe, principalmente dos trabalhadores, dos sindicatos, dos movimentos sociais, que na época ia para a rua dizendo que a principal faixa era fora FMI. Hoje, nós temos aqui dentro exigindo investimento, discutindo investimento para dentro do Brasil. Isso é constituir soberania de um povo brasileiro, é você discutir os problemas para dentro, não é querer expulsar alguém que está dentro para fora para a gente querer, ao mínimo, sobreviver. Quem é que governava nessa época? Deixaram esse país sucateado do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da educação, do ponto de vista das infraestruturas, de todo um processo de privatização que venderam a grande riqueza do país, que foi os minérios através da Vale do Rio Doce, que até hoje foi inexplicável a forma que venderam esse grande capital. Para quem é que foi vendido? Tem um monte de pontos de interrogação que a sociedade brasileira tem que relembrar pessoas, companheiros e companheiras. Senão, daqui a pouco, nós começamos a olhar tudo aquilo que em 10 anos, em 500 anos eles fizeram, e nós em 10 anos vamos ter que assumir uma responsabilidade, muitas vezes, dos trabalhadores de ter que arrumar o país. Não, nós temos responsabilidade de arrumar esse país. Mas nós também queremos, então, praticamente mais 490 anos, sem dúvida nenhuma, neguinho. Então, nesse sentido, eu quero dizer o seguinte, é muito preconceito também falar em relação à questão da medicina cubana. Eu tive a grande oportunidade em 97, Ferrarim, ir a Cuba. Fiquei um mês. Até podem me chamar meio de comunista ou socialista, mas eu tive o grande prazer de ir no Encontro Mundial da Juventude Comunista no mundo, onde que teve a presença de jovens do mundo inteiro lá. Cuba teve um surto de conjuntivite, coisa que aqui nós curamos meio à base de simpatia de rabo de gato, né, Bica? Lá, a população em 2 dias foi imunizada, Carlinhos. Cada 80, 100 famílias tem um médico que vai atender na casa. Aqui no Brasil, infelizmente, os únicos seres que são atendidos nas casas são as vacas dos nossos produtores lá, que os doutores veterinários vão atender. Que são mais valorizadas muitas vezes que os agricultores, porque as vacas, Carlinhos, respeitando, sem dúvida nenhuma, tem atendimento lá. Os nossos agricultores, o nosso povo, infelizmente, ainda não tem esse grande auxílio de ter médico que vai atender na casa, ou talvez que médico, que hoje temos praticamente 1.200 famílias para um médico, hoje 1.200 pessoas para um médico no Brasil. Então, assim, companheiros, quero dizer o seguinte, nós temos que ter muito cuidado. Eu acho que os companheiros que estão nos escutando, vamos relembrar, vamos cobrar dos políticos, vamos fazer a coisa andar. E sem dúvida nenhuma, nós políticos temos que ter um olhar para o processo democrático. Se nós se fecharmos, com certeza nós vamos ter medo do povo. E nós não temos que ter medo do povo, porque nós estamos aqui para exercer uma função que o povo nos deu, que é a de legislar e principalmente administrar o que é público, o que é da gestão pública, o que é do público. Sem dúvida nenhuma, fica aqui um grande abraço para todos que estejam nos ouvindo, enfim, para a população abelardense no modo geral. Muito obrigado pela compreensão do vereador, seu pronunciamento, vereador Roberto De Biasi. Consultamos o mesmo, se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Alzomiro Brizola. Com a palavra o vereador Alzomiro Brizola de Jesus, por até 15 minutos, se assim o desejar. Meu boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, Avelino Paulo Andreto, cumprimentar os senhores vereadores, vereador Abel, nossa amiga. Cumprimentar também aqui os nossos colegas que estão nos assistindo, né? A pessoa da senhora Mariana e da Fernanda, da assistência técnica aí do nosso município, dos assentamentos. Meus cumprimentos. Cumprimentar o nosso assessor jurídico, o Dr. Joacir, nosso companheiro aí, que assumiu os trabalhos jurídicos dessa casa. Cumprimentar nosso colega Ferrarim, os cumprimentos.
o Divar e o nosso amigo que trabalha aí no setor da administração aí. Senhores vereadores, eu fico emocionado ao ouvir meus colegas aí, que nós temos uma história de vida juntos, na comunidade 25 de Maio, e depois, na nossa adolescência, cada um seguiu um caminho, né? E, Roberto, você faz eu relembrar sobre os manifestos, e nós temos que admitir, nós temos que ser favoráveis aos manifestos quando ele tem fundamentos, quando ele tem uma pauta de reivindicações, né, seu tiro, que chegue até ao executivo, ou até os ministérios, ou até dentro dos congressos, pautas de reivindicações, né, do que realmente que o povo quer, né, porque daí nós reivindicarmos, às vezes, como a gente vê muitos cartazes, não tem nem cabimento, né. Então, mas nós aqui nesse município já fizemos bons manifestos no passado. E era uma questão de sobrevivência, né? Então, relembrando isso, e de uma certa forma eu me emociono, e até quero mandar um abraço lá para todos os agricultores lá dos assentamentos, para todos os ouvintes da Rádio Rainha das Quedas. E muitas pessoas vão relembrar junto comigo que nós éramos tão discriminados, e nós muitas vezes não éramos ouvidos. Era uma ala da sociedade em que não éramos ouvidos, né? E hoje eu fico contente de que cada vereador tem uma bandeira, e claro que todos nós somamos juntos sempre pelos seus objetivos, e que lá nos assentamentos todos nós vereadores temos compromissos, né? Então fico eu agora relembrando os senhores que quase que todos, ou a maioria, fizeram votos lá nas urnas, inclusive lá naquela que eu moro, né, Maluf? Então, assim, eu tenho compromisso lá de todos os senhores vereadores também, né? Até na questão da estrada, da saúde. Mas, assim, só para relembrar, eu não posso esquecer, lá em 97, e assim eu fico entristecido de ouvir e de ter visto comentários no Facebook, né, Edivar, onde tem aí pessoas que se manifestam, pessoas insignificantes que não conhecem a luta e que nunca sofreram na vida, né, fazendo alguns comentários que para mim são insignificantes, né. Então, eu repúdio, como disse o Otílio, esse tipo de comentários, né, de pessoas que vêm falar contra certas entidades, certos movimentos sociais, né? Como hoje eu presenciei um comentário contra os índios, contra o movimento sem terra. Então, talvez essa pessoa tinha que voltar no passado, e isso serve para mais pessoas que às vezes são contra, de que talvez alguém da família conviveu numa administração onde que para nós ser ouvido nós tínhamos que perder companheiros nossos, assassinados, né, num processo de reforma agrária, e para nós sermos ouvidos, nós tínhamos que pegar o caixão daquele companheiro nosso e vir fazer um manifesto público, em frente à prefeitura, né. Então, só para relembrar essas pessoas, que elas têm que, primeiro, avaliar, né, bem, e tentar entender qual que é o objetivo desses movimentos sociais. Para Abelardo Luz, pois não, vereador? Pois não. Senhor vereador, obrigado pela... Sim. Também nós sempre discutimos junto, né, a questão que nossa briga... Sim. Aproveitando o que tu estava falando em relação ao movimento, né, foi comentado pelo Roberto, a questão da realização de pedido, assim, de movimento em relação ao pedido. Só, claro, que há 28 anos atrás, claro, vocês tiveram toda a reivindicação de terra, todo aquele processo do início da colonização aqui da Bela Luz para o pequeno agricultor, né? Só que hoje é diferente. Hoje, em relação
O que eu coloquei foi uma relação específica aos produtores de leite, né? Por isso que, de repente, o Roberto não entendeu. A outra coisa também que eu queria falar em relação aos médicos, né? Cubano. O que eu acho em relação ao atendimento dele como PSF foi trazido para o Brasil, inclusive, né? O Programa de Saúde e Família. A questão é, como alguns vereadores colocaram aqui, como que eles vão ser trazidos. Então, criaram uma expectativa negativa. Então, infelizmente, né? Que para nós, quanto mais médico, independente de que país, que o vereador Neguinho Andreto colocou, independente de qualquer médico que vem em qualquer país, o cara é médico, ele teve uma formação, né? Mas o problema é que no Brasil criaram uma coisa negativa, né? Infelizmente, né? Nesse sentido, né? Então vai causar aquele impacto negativo que o médico vem aqui, quer dizer que já não serve, né? Entendeu? Isso que eu vejo o grande efeito negativo. E nesse momento, né? Que é uma forma de reivindicação e acabaram colocando esses médicos agora, eu acho que o próprio CRM, que é o Conselho Nacional de Medicina, de Medicina, né? Ele não aceita, o que ele já falou? Eu vi o presidente dando uma declaração que ele vai denunciar todos os atos dos médicos. Olha o absurdo, já estão condenando o cara, o cara errar é humano, né? Você só não pode persistir no erro. Agora imagina os médicos esses, como é que vão trabalhar aqui no Brasil. Então, nesse sentido que eu quero colocar para vocês, não é em relação à contrariedade de vir médico ou não. A questão é que criaram um fator negativo para a vinda desses médicos, tá? Muito obrigado, senhor vereador. Entendido, então, vereador. Então, Carlinhos, então, até para nós relembrarmos, e nós fico contente de você também ter feito um comentário aqui antes, recentemente, com relação à questão da terra indígena, né? Que você tem agora aí um resultado aí de uma declaração aí de uma audiência em Mato Grosso, né? Em que em Abelardo Luz também vai ser resolvido, e eu fico muito contente por conta de que a gente tem um trabalho feito, né, com uma moção, e os senhores levaram em Brasília, entregaram para o nosso senador, e que agora estamos tendo os resultados, né? Então, nossos agricultores que têm aquela questão indígena aqui do município estão sendo indenizados, né? Aí, que bom! Eu fico contente, Carlinhos. E por conta que a gente nunca foi contra, sempre também sou defensor das causas indígenas, dentro de uma realidade, né? Quando de fato ela tem fundamento e que exista uma história. Então, por conta de que nem eu estava comentando, tem pessoas que não conhecem, nunca sofreram na vida e não tem uma história nenhuma para contar, a não ser, às vezes, eu ouvi, né, do pai ou da mãe. E então, assim, eu repudio esse tipo de declarações contra as famílias que sofreram nesse município, que hoje têm um pedaço de terra e são dignos e que são vistos, né? Que tem lá sua infraestrutura em cima do lote, às vezes falta, temos bastante problemas, né? E fico contente também, Neguinha, hoje, né, a gente fez uma conversa aí com o nosso secretário e tivemos aí uma noção agora dos andamentos dos trabalhos que vai ter, né? E a equipe toda está se mobilizando, hoje vendo, né, seu Tílio, estava aí o secretário se movimentando, o pessoal do DNR, agricultura. Então, para nós é uma satisfação agora ver os trabalhos dando início, e tenho certeza que vai dar agora, se Deus quiser, uns 15 dias de sol para a gente fazer aí um arrastão dentro das estradas que nós temos. São bastante, né? São quase 5.000 quilômetros, se me recordo, né? Então, o trabalho é grande, né? Então, o desafio vai ser grande para os secretários. Esperamos que eles consigam desenvolver um bom trabalho. Então, senhores vereadores, as minhas falas seriam isso, né? Deixar meu abraço a todos e meu boa noite. Agradecemos também pelo pronunciamento do vereador Alzomiro Brizola de Jesus. Consulto secretário, chamar os vereadores inscritos para o grande expediente. Isabel Andrade. Com a palavra, a vereadora Isabel de Andrade, por até 15 minutos, se assim fazer necessário. Cumprimento, senhor presidente dessa casa, Avelino Andretta, e aos demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pessoalmente aqui, ao Ferrarim, ao Dr. Juraci, a Silvia, e também aos nossos ouvintes que nos acompanham pela Rádio Rainha das Quedas e pela TV Câmara também.
Eu, na verdade, hoje tive uma aula com os meus colegas aqui, quero parabenizá-lo pelas colocações, porque eu também vejo assim, eu tenho um olhar voltado para o povo, para o lado humano. E quando se fala em saúde, Abelardo, por mais que se falte, sempre falta, mas é um exemplo ainda em atendimento, gente. Claro que tem pessoas lá dentro que não gostam do que fazem. E se vierem esses médicos cubanos para o Brasil, que seja da Cuba, que seja da Inglaterra, da onde for, que sejam bem-vindos. Melhora para o nosso povo. E assim vamos conseguir reduzir um pouco o salário dos médicos, que pela falta deles, eles cobram muito para trabalhar. Quanto mais médico, melhora para nós. Que venham. E Cuba é exemplo no mundo inteiro sobre saúde. E também colocar, hoje estive conversando com o Zeca, a dificuldade que eles estão tendo devido ao tempo mesmo, gente. É muita chuva, foram 1000 milímetros em 6 meses. Então é impossível, tanto para o pessoal conservar asfalto, como as nossas estradas aqui. E me colocar sempre à disposição, principalmente as mulheres. Dizer que eu como representante, aqui no meio de todos esses homens falam bem, às vezes eu perco para eles para falar. Mas quero dizer que vocês têm uma representante aqui e que sempre que precisarem de uma pessoa na comunidade, no bairro, podem contar comigo, gente. Meu muito obrigado e até mais. Agradecendo pelo pronunciamento. Nesse sentido, muito obrigado também a esta vereadora. Consultamos os secretários, se há mais vereadores inscritos para o grande expediente. Não há mais nenhum vereador inscrito, senhor presidente. E não tendo nenhum vereador inscrito para o grande expediente, uso da tribuna, passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei número 63/2013. Projeto de Lei 63/2013 dispõe sobre a criação no Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências. Coloco em discussão aos senhores vereadores o projeto de lei 63/2013, que hoje está em segunda votação. Como nenhum vereador quer se manifestar a respeito desse projeto, eu coloco em votação. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Ficando assim, aprovado por todos os senhores vereadores o projeto de lei 63/2013 em segunda votação. Coloco em discussão a indicação número 36/2013. Como nenhum vereador quer se manifestar, eu coloco em votação aos senhores vereadores deste plenário a indicação número 36/2013. Quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Ficando assim, aprovado por todos os senhores vereadores a indicação de número 36/2013, de autoria do vereador Armindo Andrés. Dando seguimento, senhores vereadores, aos trabalhos desta casa, eu consulto o secretário se há vereadores inscritos para explicação pessoal. Considerando o pedido do vereador Maluf, e mesmo estando fora do regimento aqui, concedemos 5 minutos para o vereador para que possa fazer a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Mas um pouco, eu acho que o secretário, no momento ali, não se entendeu. Primeiramente, boa noite a todos, senhores vereadores, boa noite ao senhor presidente. É uma satisfação falar aqui com todos vocês nesse momento e falar um pouco da sessão itinerante que nós tivemos na 25 de maio, que vejo com muito empenho os momentos que nós estivemos lá, aonde estivemos reunido com o consentimento da sociedade da 25 de maio, colocando as suas dificuldades, o seu dia a dia que estava acontecendo. Então, ali naquele momento, sentindo quando o senhor presidente falava, o senhor Luiz Abate,
juntamente com todos os vereadores, colocando as dificuldades que estavam naquele momento. E eu até queria parabenizar aos vereadores, principalmente ao presidente Neguinho, Brizola, o Roberto, que naquele momento comentavam, que nem colocava na 25, do projeto que vocês tinham, do galpão, da porteira ao galpão. E você vê, com o sentimento naquele momento, conseguiu chegar aqui hoje, escutando as palavras dos senhores vereadores, que é onde o secretário do Executivo também está atendendo essas lideranças da 25. Então eu vejo que quando nós, legisladores, estamos integrados com a sociedade, com as comunidades, principalmente no interior, vendo as dificuldades, o que tem, quem ganha com isso é o povo. Então o sentimento que eu tenho com a 25 é com muito respeito, e acredito que foi muito bom essa estada de nós vereadores lá naquela comunidade. Também eu queria colocar, não sei se eu tenho muito tempo, a respeito de umas dificuldades que está acontecendo no nosso município aqui na Abelardo Luz, aonde principalmente nós vereadores estamos tendo bastante assim cobrança da comunidade. Principalmente hoje estive com meu amigo Adi Espanhol a respeito da estrada que vai à prainha, vendo aonde até um buraco no meio da estrada lá, com cana plantada. Então, para nós, o senhor presidente, que passa sempre nessa estrada, está vendo. E eu pediria para todos nós, vereadores, conversar com o executivo, porque eu sinto, tem o diretor, o Eli, mas eu acredito que o Eli não está tendo toda essa... Porque a Abelardo cresceu muito, então está tendo dificuldade muito de atender toda essa população em Abelardo Luz. Acredito que se tiver mais pessoas para ajudar o diretor do urbanismo, certamente vai conseguir atender pelo menos um pouco mais essas pessoas que hoje pedem para nós essas dificuldades. Então a gente está sempre, que nem diz o pessoal acredita em nós, somos pessoas que temos a confiança do povo, estamos legislando aqui, então eles chegam e pedem para nós o sentimento que eles têm no dia a dia. E nós, como confiança do povo, a respeito do meu amigo vereador Carlinhos, que colocou as palavras aqui no momento da sua pronúncia aqui nessa casa, que colocava a respeito do Maluf, quero dizer com muita tranquilidade para o senhor vereador Carlinhos, que sou um membro do PSD e sempre defenderei as teses do meu partido, aonde já estive, que nem o senhor falou, eu já estive a Florianópolis, através da segurança pública, trouxe para Abelardo Luz 260 mil reais para a instalação dessas câmeras que o senhor está. Eu acho que todos nós ficamos contentes quando acontece isso. Eu queria parabenizar o senhor também colocando, porque eu sempre estou atento com o que está acontecendo também para Abelardo Luz. Eu acho que se todos nós tiver esse desejo de ir atrás de recursos para Abelardo Luz, certamente nós vamos atingir o objetivo nosso, que é a confiança do povo de Abelardo Luz. Então seria isso, senhor presidente, e obrigado pelo momento. Agradecemos aí então pelas reflexões do nosso companheiro, nosso amigo, o vereador Maluf, e eu acho que fica aqui o chamamento para todos os senhores vereadores, inclusive o vereador aí, lembrando de que é uma rodovia estadual, aquela ali, então acho que temos que todos nós nos somar e de fato buscar a solução para esse problema. Agradecemos então pelo pronunciamento aí, pela fala do vereador Maluf. Todos estão no sentido aí, no esforço de estar resolvendo também essa situação aqui próxima ao nosso município. Por conta do regimento interno, vereador Pedrinho, eu gostaria da compreensão de todos vocês, e aí na próxima sessão os senhores poderão fazer os seus comentários a respeito de todas essas questões. Consulta o secretário, chamar os vereadores inscritos para explicação pessoal. Não há mais nenhum vereador inscrito, senhor presidente. E não tendo nenhum vereador inscrito para explicação pessoal, eu lembro mais uma vez aos senhores e senhoras, a toda a população de Abelardo Luz,
a todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Rainha das Quedas, nos assistem através da TV Câmara, de que os atos, as reuniões da Câmara de Vereadores, os trabalhos dos vereadores do Legislativo aqui do município da Abelardo Luz pode ser acompanhado através do Facebook, na página oficial. Alô, ei. Através... Acho que terminou a Pedimos desculpa a toda a população, apenas terminou a bateria do microfone aqui, mas a gente encerrando, então, mais uma vez, lembramos a todos os senhores vereadores, a toda a população, que os atos, os trabalhos dos vereadores pode ser acompanhado através do site oficial, como eu vinha dizendo, no www.câmarabelardoluz.sc.gov.br, através da Rádio Rainha das Quedas ao sábado, também da Rádio Liberdade FM, no programa que acontece nas manhãs aí dos sábados. Nada mais havendo a ser tratado, convoco ordinariamente os senhores vereadores para a próxima sessão a ser realizada no dia 8 de julho de 2013, às 20 horas, tendo na ordem do dia, então, o projeto de lei 64/2013. Mais uma vez, os agradecimentos pela colaboração, pelo empenho de todos os senhores vereadores. Agradeço a presença e declaro encerrada esta sessão.